Que bom número! 15 títulos que estão todos dentro do catálogo do PlayStation Plus, Extra, Deluxe e Premium, mas que também são videogames multiplataforma que agora mesmo estão em oferta, porque já têm seus bons anos. Bem, alguns são deste ano, mas sempre estão em oferta. O objetivo deste vídeo é simples. No Natal não saem jogos novos. Depois de dezembro, as empresas param de publicar videogames e é uma época do ano ideal para nos sentarmos e jogar algum título que na época passou totalmente despercebido, mas é uma época do ano em que precisamos de títulos que possamos terminar em alguns dias, não títulos gigantescos de 3 meses, porque não temos tanto tempo. Vida adulta. Com este conceito fiz este vídeo, jogos do Plus, o Extra, o Premium, que terminam mais ou menos em 20 horas, 15 horas, 10 horas, que não são os mais populares. Não é Spider-Man, God of War e tudo isso, que você já sabe. E que além disso estão em todas as plataformas. Então se você não tem PlayStation ou não contratou o Plus, mas se você está interessado em um desses jogos, aproveite, estão em promoção em todas as plataformas. Inscreva-se e sirva-se de um copinho de ponche. Que corte o turrão, o panetone. Prepare aí o seu lanche e que você esteja pronto para aproveitar de alguém falando com você sobre videogames. Porque é isso que eu vou fazer nos próximos minutos, falarei bastante sobre videogames. Videogames aleatórios, o que não é pouca coisa. Vamos começar. O primeiro que vou te recomendar. O jogo de hoje é Cult of the Lamb, o do Cordeiro. Satânico Renascido, um dos melhores jogos que foi publicado pela Devolver Digital nos últimos anos. Neste jogo você encarna um cordeirinho muito inocente, muito bonito, que é condenado à morte e ao sacrifício por uma seita, mas que após ser assassinado pela seita é revivido por um sinistro deus aparentemente malvado que lhe diz que em troca de revivê-lo, em troca de salvá-lo e devolver-lhe a vida, este cordeiro tem que formar uma seita em sua honra e prestar culto a este deus malvado. E, além disso, ele lhe dá poderes e o envia para eliminar outros deuses que estão por aí. Essa é a premissa de Cult of the Land, um videogame lindo que às vezes parece ser algum tipo de episódio spin-off de Gravity Falls ou algo do tipo. O título é jogado apertando botões, batendo, esquivando, dando espadadas, soltando magias e limpando diferentes níveis consecutivos de inimigos até chegar ao chefe, eliminá-lo e assim por diante. Em essência, o jogo é um roguelike, ou seja, todos os seus níveis ocorrem de uma maneira quase aleatória. Mas além de ser um roguelike, o jogo tem um certo componente de gestão de base, pois temos que gerir uma seita inteira, o que o torna muito interessante, porque temos uma base para voltar, uns animaizinhos antropomórficos, monstruosos, selvagens, que vamos recrutando conforme nossa aventura avança, e toda uma jogabilidade de gestão, de base e outras coisas que adicionam variedade ao título. Os recursos para construir nossa cidade, ou melhor dizendo, nossa seita, vamos conseguir em nossas incursões na floresta, onde vamos matando criaturas, conseguindo materiais, experiência e outras coisas, e onde fazemos a história progredir. Uma história que efetivamente nos conta a aventura do Cordeiro e como ele descobre o que está acontecendo por trás deste conflito entre deuses e por que ele acabou no meio disso. No meio de tudo isso, atividades aleatórias, incrivelmente aleatórias, muito divertidas e personagens muito particulares, muito pitorescos. É um jogão e saiu há já alguns anos, então você o encontra em oferta em qualquer loja se quiser comprar e está agora mesmo dentro do catálogo do PlayStation Plus Extra, Deluxe e Premium. E tem também cooperativo local de até 2 jogadores. Você está preso em um ciclo eterno de sair para pescar, conseguir o peixe ou os peixes que você pode encontrar no mar, levá-los à loja local e vendê-los ou trocá-los por objetos ou dinheiro. Isso é o que você faz todos os dias da sua vida. E você está condenado a fazer isso porque seu próprio barco, bateu contra alguns penhascos e eles estão consertando e você tem que pagar por esses reparos. Essa é a premissa inicial de Dredge. Um jogo que nos coloca na pele de um pescador que está pagando uma dívida com uma misteriosa vila esquecida no meio do mar.
A questão é que nas águas deste lugar são pescados todos os tipos de peixes muito estranhos, mutantes e sobrenaturais. E à noite este lugar se torna um verdadeiro inferno e até somos atormentados por alucinações de coisas que simplesmente não estão lá. Dredge é um jogo de pesca, mas além de ser um jogo de pesca, é um jogo de exploração. É um jogo que conta uma história muito interessante e uma aventura quase Lovecraftiana sobre um lugar que está esquecido no meio do mar e onde acontecem coisas muito obscuras. Essencialmente, o jogo é jogado saindo para pescar com seu pequeno barco, vivendo um ciclo de dia e noite em que durante o dia as coisas são bastante normais e você pesca peixes tradicionais, e durante a noite as coisas ficam muito mais obscuras. Você tem que resgatar objetos do fundo do mar, tem que melhorar seu barquinho, tem que conseguir peixes cada vez mais raros e tem que descobrir a história por trás deste conjunto de ilhas turvas e escuras que infelizmente será sua casa, até que você possa consertar seu barco e sair daqui. Dredge é um jogo brilhante, que tem uma aparência espetacular e que também tem uma daquelas características que não vemos todos os dias no mundo dos jogos. Ele dura o tempo que tem que durar e nada mais. Dredge é um jogo de cerca de 10 ou 12 horas no máximo. Ou seja, é um jogo ideal para esta época natalícia porque você pode começar e terminar em uma semana sem muito esforço. Tem uma história impactante, não tem enchimento, você não vai se aborrecer com diálogos desnecessários e vai descobrir muitos personagens muito interessantes. A história, as mecânicas de pesca, o ciclo de dia e noite, os personagens que você encontra, tudo está muito bem feito e colocado em seu lugar. Excelente videogame. E embora pareça brincadeira, passamos de um jogo de pesca para outro jogo de pesca e outro excelente título. Isto é Dave the Diver, que tem várias semelhanças com o jogo anterior, porque é um jogo em que pois a mecânica principal é a exploração e a secundária também é a pesca, mas que além disso se complementa com muitíssimas atividades. Muito loucas, Dave the Diver nos conta a história de Dave, um mergulhador de profundidade que trabalha em um restaurante de sushi e trabalha como pescador. Ele mergulha nas profundezas de uma fossa que muda todos os dias e busca descobrir os segredos que esta fossa esconde. E os peixes que encontra lá embaixo são utilizados em um restaurante de sushi, do qual faz parte porque também é garçom. De alguma maneira eles exploram muito o pobre. Dave the Diver também é um roguelike, porque cada vez que você mergulha nas profundezas do oceano, o oceano muda, a fossa em que você mergulha muda, e os percursos que você faz são sempre diferentes. O que adiciona bastante variedade e frescor ao título. Você mergulha, pesca, recolhe o que pode. Você tenta não ser morto ou ferido mortalmente antes de sair, senão você perde toda a pesca. Você participa de atividades muito aleatórias. Você volta à superfície, desenvolve diferentes receitas de sushi e ganha dinheiro. A premissa inicial de Dave the Diver é bastante simples e fácil de abordar. Você sai para pescar, consegue o peixe para elaborar receitas, para vender sushi, para fazer dinheiro, para comprar equipamento, para chegar mais fundo, para vender mais sushi, para fazer mais dinheiro. Mas à medida que você entra neste ciclo de jogo, que pode se tornar talvez um pouco repetitivo, ou pelo menos soa repetitivo, à medida que você se aprofunda nesta mecânica, começam a aparecer novos personagens e novas situações começam a surgir que fazem com que, à medida que você se aprofunda uma e outra vez, a história avance por lugares totalmente inesperados. Super recomendável. Está no catálogo do PlayStation Plus, Extra Deluxe e Premium. É um dos melhores jogos do ano passado e vai te dar umas 20 a 25 horas de jogo. É bastante longo. O próximo que quero recomendar talvez seja um pouco mais difícil de ver. É um título bastante diferente, para dizer de uma maneira amigável. Isso é Animal World e é uma das propostas mais originais que você vai encontrar no catálogo do PlayStation Plus Extra, Deluxe e Premium. O título é essencialmente um Metroidvania, ou seja, um jogo que requer que você tenha paciência e esteja
disposto à exploração, a ir e voltar muitas vezes pelo mesmo lugar, a resolver quebra-cabeças, a ter certo nível de memória, porque se você não se lembra muito bem por onde passou, o jogo costuma ser bastante exigente e, acima de tudo, requer muita habilidade, porque é um título já tendendo a difícil. O jogo nos conta a história desta batata com pernas que nem nome tem, que está neste mundo surrealista, psicodélico, que não sabemos porque existe, porque o jogo não explica nada. E nós, encarnando esta batata, temos que resolver os diferentes quebra-cabeças e desafios de plataforma para poder avançar ao longo e à largura deste mapa. Qual é o objetivo e a motivação? Com que argumento? Nenhum. É um videogame muito old school neste sentido. É um título, coloca as regras claras na sua cara, você não bate, não atira, tudo que você faz é pular, desviar e usar algumas habilidades, e é isso. Você tem que terminar assim. Animal World deve durar umas 12 horas mais ou menos, dependendo do estilo de jogo e quão acordado você esteja para lembrar o mapa, ou melhor dizendo, para lembrar onde estava indo, quando estava indo para um lugar, porque é uma das coisas que costuma acontecer nos Metroidvanias. Não recordar para onde ia ou o que fazia da última vez que jogou. Bem, se você tem mais ou menos uma boa memória, está acordado, gosta de títulos que propõem um desafio e está cansado de jogos que te levam pela mão do lugar A ao lugar B, que explicam tudo o que você tem que fazer, que tudo tem um argumento, que tudo tem uma explicação e quer algo um pouco mais old school, um título que começa já. Bem, Animal World vai te agradar, vai te desafiar, vai te entreter. E você vai encontrar algo que se sente um pouco velho, mas ao mesmo tempo está fresco por ser um pouco velho. Está no catálogo do Plus, Extra, Lux e Premium. Se você tem o serviço, recomendo experimentar este jogo, especialmente se gosta de Metroidvanias. Para fazer este vídeo, tentei procurar jogos curtos, jogos que não sejam eternos ou muito longos. Porque o período de Natal ou as festas costumam ser bastante curtos, são 1 ou 2 semanas, 1 semana, 10 dias que temos de folga no meio das festas. Mas neste caso, vou-me atrever a recomendar um jogo eterno. Apenas pelo fato de que é um jogo que pode ser muito curto se você quiser jogar rápido, ou pode ser realmente eterno se você quiser descobrir todos os seus segredos. Isto é Forager. É um videogame com uma premissa super simples. Você é um cara branco como a neve, careca, sem nenhuma expressão, que tem um pico, uma pá, uma espada e algumas ferramentas. E tem que coletar elementos, materiais do ambiente para construir e criar outros elementos e materiais do ambiente para conseguir avançar na história que vai se desbloqueando conforme compramos ilhas. Compramos ilhas. Porque começamos com uma única ilha quadrada, que é a nossa ilha principal, e depois vamos comprando as ao redor e cada vez que compramos uma ilha, desbloqueamos uma nova parte da história. O jogo, que parece ser super simples e não ter nenhuma história, esconde muitíssimos segredos, esconde uma curva de dificuldade em quebra-cabeças que eu não tinha visto há muito tempo. Realmente há quebra-cabeças que vão te obrigar a ir à internet para procurar como se resolvem. É um jogo muito simples, mas extremamente viciante. E é um daqueles títulos que é ótimo para aqueles momentos em que você não quer pensar muito e só quer criar e coletar recursos e pronto, porque assim como o jogo exige muito com alguns quebra-cabeças, também te dá momentos em que você pode não fazer nada, simplesmente coletar pedrinhas para construir uma forja melhor para desenvolver alguma tecnologia, ou criar lingotes de ferro ou qualquer coisa do tipo. A propósito, há um sistema de tecnologias e uma árvore de habilidades muito interessante. O jogo está muito bem desenvolvido e muito bem pensado. Pode levar tranquilamente 5 horas, 10 horas, 15 horas, 20 horas, 100 horas, dependendo de até onde você quer chegar. Ou o que você quer fazer. Está em todas as plataformas, mas como todos os jogos deste vídeo, está no PlayStation Plus, Extra, Deluxe e Premium. Sei que às vezes sou muito chato com este jogo porque já o recomendei muitas vezes. Mas não vou me cansar de recomendá-lo. E continuarei lhes dizendo que joguem! Isto é Immortals Fenyx Rising. E é um jogo da Ubisoft que bebe muito de Zelda Breath of the Wild, ou Tears of the Kingdom, ou de todos esses celditas, um título que nos colocará na pele de um guerreiro que tem que viver uma aventura épica, para ajudar a estabelecer a paz entre diferentes deidades.
entre diferentes, em deuses romanos. Em um mundo fantasioso que está cheio de criaturas inspiradas na mitologia romana na verdade, em a mitologia grega, sempre me confundo entre mitologia grega e romana. São os mesmos deuses, mas com outros nomes. O título é um jogo de mundo aberto, com muita exploração, com personagens muito divertidos, com quebra-cabeças, com uma grande variedade de inimigos, com armas para conseguir, lugares para explorar, pontos para alcançar, muitas coisas para fazer. Já que em nosso caminho para resolver a história do nosso herói e como ele vai lidar com um conflito entre deuses, que está acontecendo agora mesmo, que eu não vou te contar. Qual é? Porque senão eu estrago a história. Vamos percorrer muitos lugares diferentes, níveis de plataforma, masmorras cheias de inimigos, chefes massivos e muitos locais diferentes para explorar. Tudo isso no contexto de uma história muito bem conduzida, muito divertida e com uma dose de humor muito inteligente. É um daqueles jogos da Ubisoft que não parece ser um jogo da Ubisoft e que realmente vale a pena experimentar, especialmente se você está procurando uma aventura de mundo aberto que saia um pouco do comum. Aqui também estamos diante de um título talvez um pouco mais longo, de cerca de 20 ou 25 horas, dependendo do seu estilo de jogo e se você vai jogar os DLCs ou não. Como todo bom jogo da Ubisoft, tem DLCs além da duração do jogo. É um título que permite que você entre, jogue um pouco e saia. Sem a necessidade de longas sessões de jogo ou de ter que jogar 2 ou 3 horas, você pode jogar um pouco, pode ir matar um chefe por aí, um inimigo, farmar um pouco e pronto. Acho que é um jogo descontraído, ideal para estas festas, ideal para experimentar dentro do catálogo do PlayStation Plus. Se você gostar ou quiser adquirir ou comprar em outro console ou plataforma, está sempre com um desconto enorme. Então, se você vê e gosta disso, aproveite. Este é outro jogo que aqueles que me conhecem, os que são assinantes de sempre aqui no canal, sabem que eu adoro, porque é um jogo com o qual eu estou sempre me divertindo. Vocês precisam experimentar, jogar e descobrir o que é muito bom o tempo todo. Eu sei que é um jogo de cartas e nem todo mundo gosta de jogos de cartas, mas é um título muito interessante. Isto é Inscryption, um jogo que sim, inicialmente sua mecânica principal são as cartas em um jogo de baralho muito simples de combate com bestas, que propõe algumas regras de confronto muito básicas, que são fáceis de entender para todos, independente de gostar ou não de cartas. Mas que depois, conforme o jogo avança, conforme a história do título começa a se desenvolver, a jogabilidade começa a mudar, as cartas são mantidas, mas outros elementos de quebra-cabeça começam a ser adicionados, uma pequena quota de exploração, talvez algumas mecânicas bastante diferentes do que seria um jogo de cartas básico. Não quero falar muito nem dizer demais, porque qualquer coisa que eu te contar sobre este jogo vai estragar a história. E, na verdade, a história é o principal motivo pelo qual você jogaria este título e aprenderia suas regras e tudo mais. O título tem uma das reviravoltas mais impressionantes que já vivi na história dos videogames. Tem um momento em que as coisas se transformam totalmente, mudam para pior e a história se torna algo totalmente surrealista. É um daqueles videogames que realmente te emociona dizer que jogou, que conseguiu terminar e que termina de jogá-lo. E você está procurando alguém que tenha jogado para compartilhar o que sentiu ou convencer algum amigo a jogá-lo. Se você gosta um pouco de cartas, precisa jogar este jogo. Se não gosta, talvez seja um jogo para experimentar, porque a trama é misteriosa o suficiente para que você queira saber o que está acontecendo. E que você aprenda esse jogo de cartas. Além disso, algumas das cartas estão vivas e falam com você, e você começa a ter conversas com elas que revelam a história de um ponto de vista totalmente diferente. Se você conhece as cartas, levará em torno de 12 horas. Se não, e talvez você tenha dificuldade em aprender a jogar este jogo e tudo mais, vai durar cerca de 15 horas. É curto. Este título é ideal para esta temporada de festas, não apenas porque a história é super relaxante e porque se encaixa muito bem, mas pela forma como a história é contada. Este é o jogo dos Guardiões de a Galáxia. Se você ainda não jogou, aproveite. Está sempre com um preço muito baixo, está no catálogo do PlayStation Plus Extra, Deluxe e Premium.
e não vai levar mais de 15 horas, 12 horas mais ou menos para terminá-lo. O interessante é que o jogo organiza toda a sua história e toda a sua campanha de forma episódica. Ou seja, você tem episódios autoconclusivos que duram mais ou menos 1 hora e 15, que você pode jogar um de cada vez. É um daqueles jogos longos com campanha, single player, de desenvolvimento linear que não te confundem muito, que te contam uma história interessante, que têm uma boa dose de humor e que além disso são muito amigáveis com os jogadores que não têm muito tempo para jogar. Porque muitas vezes acontece que temos jogos que se tornam eternos pela maneira como são contados. Títulos que de repente são de mundo livre te deixam por aí à mercê de Deus. Como o Den Ring, por exemplo, que você diz: ei, eu adoro, mas tenho que ter tempo para jogar o Den Ring. Tenho que ter muito tempo, porque me perco toda vez que sento para jogar. Para que algo interessante aconteça ou avance no jogo, tenho que jogar 5 ou 6 horas. Nesse jogo não é assim. O jogo está organizado de forma brilhante. Acho que todos os títulos narrativos deveriam ser organizados assim, ou pelo menos os narrativos de ação. A campanha é episódica, os episódios são consecutivos, duram 1 hora e um pouco. Você se senta, joga um episódio, aproveita o seu jogo, termina o episódio e parte para outra coisa. E cada episódio tem um começo, um desenlace e um final. Se somarmos isso a uma jogabilidade muito interessante e a um combate muito dinâmico, muito divertido e a uma exploração que não te deixa louco, que tem alguns desafios, mas não muitos. Chegamos à fórmula do jogo perfeito para o trintão com família especial. Marvel Guardiões da Galáxia, episódios simples e concretos, uma jogabilidade clássica, perfeito para o Natal, apto para todo público e com uma dose de humor muito fina, mas voltemos aos jogos curtos. Vamos para essas coisinhas que você pode terminar até mesmo em um fim de semana, se você é um viciado em jogos, e vamos falar sobre Prodeus, um verdadeiro jogaço. Este título foi desenvolvido por várias personalidades importantes da comunidade de modders de Doom. Ou seja, pessoas que são muito envolvidas nesse negócio de first person shooter old school. A história de Prodeus eu nem me lembro, mas eu não me lembro absolutamente nada do enredo deste jogo. Eu me lembro que era super divertido jogá-lo. Níveis curtos, níveis muito ao estilo Doom, com muitos segredinhos, muitas coisas escondidas e muitos inimigos por todos os lados. Armas muito loucas e destruição após tripas e outras coisas. Prodeus tem um modo de campanha, tem uma história, tem um argumento. Só que eu não me lembro porque não é o mais relevante deste jogo. O mais relevante de Prodeus é que é um título divertido. Shooter em primeira pessoa como se fosse um Doom, com um aspecto gráfico lindo. E que além disso é curto, dura 8, 9, 10 horas, dependendo de como você joga. Na sua vez, a história nem me pareceu bem, nem me pareceu mal. Simplesmente é uma desculpa para você avançar detonando inimigos. Mas o que me pareceu brilhante é essa cota de retro gaming que está muito bem conseguida. Que te dá essa sensação de Doom, daquela sensação de quando jogamos pela primeira vez, vezes ao Doom, ao Quake ou esses títulos. Bem, tá muito bom, é muito divertido. Curto dentro do PlayStation Plus, Extra Deluxe e Premium, como todos os jogos desta lista. E além disso, super barato sempre, porque sempre entra em promoções. Estamos entrando nos últimos 5 videogames desta lista. E como não poderia ser de outra forma, outro jogo de cartas sim. Mas espera, não se desespere. Se você não curte jogos de cartas, fique tranquilo. Deixe-me contar para você, porque este jogo, assim como Inscription, é muito especial. Este título foi desenvolvido pelo mesmo desenvolvedor que estabeleceu as bases do jogo de cartas Magic, uma pessoa que sabe muito sobre mecânicas de cartas e jogos de mesa. Isso se chama Rockbook e é uma aventura que nos conta como uma série de heróis tem que ir desvendando o seu caminho ao longo desta aventura, pelas páginas de um livro em branco. Bem, daí o nome Rockbook é um roguelike em um livro. A questão é que vamos em obtendo tinta. Tinta que é um recurso que vai nos servir para ir descobrindo o mapa, que se divide em hexágonos nas páginas de um livro em branco. Ir conseguindo recursos, encontrar segredos e outras coisas
Além de adicionar cartas para poder avançar na aventura, aperfeiçoar nossas cartas e outras coisas, esta maneira de apresentar um roguelike é bastante interessante porque na verdade o mapa já está posto. O que fazemos é descobrir diferentes maneiras de abordar este mapa e os mapas vão variando um pouco entre as corridas e corrida do nosso jogo. Não quero deixá-los muito tontos, é um jogo de cartas de combate de 2 contra tantos outros. Ou seja, nós somos sempre 2. Temos 2 personagens que ficam em 2 posições diferentes, a posição de trás e a posição da frente. Cada posição tem um papel diferente. E cada um dos nossos heróis tem um baralho diferente. E os 2 baralhos tiram cartas ao mesmo tempo. Temos muitas cartas para escolher, para montar nosso baralho, nossa estratégia e assim por diante. E na primeira vez você não vai terminar. Você vai terminar depois de jogar umas 7, 8 ou 10 vezes. Não é um jogo de cartas difícil, de maneira nenhuma. É muito divertido e como primeiro jogo de cartas poderia ser tranquilamente uma grande experiência. Rockbook é curto, dura umas 7, 10, 11 horas dependendo de quão rápido você aprende o jogo de cartas. É muito divertido de jogar, tem uma história simples mas impactante. Personagens muito bem construídos e um aspecto gráfico muito bonito. Se você tivesse que começar a jogar jogos de cartas e quisesse começar a jogar jogos de cartas, bem, talvez este seja um ótimo começo. E se não, experimente mesmo assim. Está aí, não. Sério, me ouça. É um dos poucos jogos da Nacon que são realmente bons. O próximo jogo é um exclusivo da PlayStation, mas você também pode encontrá-lo no PC, embora por enquanto não em outras plataformas. E é um jogo que realmente me irrita muito. Que não está sendo valorizado como deveria ser, porque este título, como plataforma 3D, é um ótimo jogo. Além de que seu personagem tem essa cara de nada, que por mais que tentem, não acaba sendo simpático. Sackboy: A Big Adventure é um ótimo título de plataforma. O jogo basicamente é jogado pulando e avançando e coletando. Você tem que ir juntando uma série de orbes que vão te dar pontos, que você pode depois trocar por trajes e coisas do tipo. E ao finalizar o seu nível, vão te dar uma pontuação com base nos orbes que você juntou. Algo muito simples. Uma jogabilidade que parte do básico das plataformas 3500 e que se afasta por momentos do mais básico das plataformas 3500. Com alguns níveis rítmicos, alguns chefes bastante criativos, alguns níveis um pouco exigentes, mas muito frescos, tudo muito colorido, tudo muito divertido. De verdade, acho que é um dos grandes jogos que a PlayStation lançou nos últimos tempos. E que infelizmente sempre é ofuscado por outros títulos ou não é reconhecido como deveria ser. Ficou com vontade de jogar Astro Bot. Porque todo mundo estava falando de Astro Bot, Astro Bot, Astro Bot, Astro Bot. E Astro Bot está caro. Bem, Sackboy: A Big Adventure, na minha opinião pessoal, dá 3 voltas no Astro Bot. Como plataforma 3500 é muito melhor. O pobre Saquito pode não ser tão carismático quanto o robozinho, nem terá tantos crossovers ou tantas referências a outros jogos. Mas como plataforma 3500 este título é muito melhor. E já está no catálogo do PlayStation Plus Extra de Luxo Premium. Enquanto eles colocam o Astro Bot algum dia, então você joga este. Está ótimo. 12 horas e você passou, 20 e você platina. E já que estamos falando sobre plataformas 3500, vamos com outra opção dentro deste gênero. Uma opção muito boa e que também está no catálogo do Extra 500 Deluxe e Premium. Isso é Tiny King e nos conta uma história muito pitoresca. A de um garotinho que um belo dia retorna ao planeta Terra porque é como uma espécie de viajante espacial e descobre que é muito menor do que se lembrava. Ou talvez as coisas tenham aumentado. Bem, de início não sabemos muito bem, mas sabemos que algo mudou. E agora somos pequeninos e além disso, o mundo, nosso quarto, nossa casa, nosso quarto, todo o lugar onde vivíamos está cheio de pequenas criaturas que nos seguem por todos os lados e que vamos usar para interagir com o mundo. Sim, deve muito a Pikmin e toda essa história da Nintendo mas de uma maneira muito original. E se você não tem um Nintendo, talvez esta seja uma opção para jogar algo no estilo Pikmin.
Porque não é exatamente um Pikmin, é algo parecido. O título é jogado pulando, explorando, interagindo com esses pequenos insetos que agora vivem em nossa casa e descobrindo certos itens e elementos que vamos precisar para cumprir nossa missão principal. Que eu também não vou revelar qual é para que você descubra o jogo. O que eu vou te dizer é que é muito original, muito divertido, muito relaxante. Tem sua cota de dificuldade em encontrar todos esses marcianos e essas coisas, mas não é um jogo que vai te enlouquecer. Como todo bom jogo de plataforma 3500 tem sua cota de dificuldade em descobrir seus segredos. Tinykin é uma joia, parece lindo, é muito divertido de jogar e também é um jogo adequado para todos os públicos e não é ruim para estas festas. Talvez você tenha a família em casa ou esteja com a família. E já que estamos falando de família, vamos encerrar o vídeo com 2 títulos que são ideais para jogar em cooperação local ou em cooperação com a família, mesmo que seja com quem está ao seu lado. Não estejam tomando o controle, porque às vezes acontece. Temos Shredder's Revenge, um dos melhores jogos das Tartarugas Ninjas que já existiu. Eu me atrevo a dizer isso. Um título muito old school, mas moderno, atualizado. Com uma campanha organizada em níveis muito concretos ao longo e largo de um mapa bem claro. Um desses mapas que indica para onde ir para seguir a história principal ou se desviar dela. O jogo segue as Tartarugas Ninjas, Ariel e algum outro personagem extra. Em sua aventura para lutar contra o resto dos mutantes, o típico das Tartarugas Ninja. O maravilhoso deste jogo é que ele faz isso de uma maneira tão típica que se sente fresco e respeitoso com o legado das tartarugas. Tem cooperativo de até 4 jogadores, mas também tem cooperativo online, obviamente. Mas também tem cooperativo online crossplay com telefones. E uma das vantagens que este título tem é que está disponível no catálogo da Netflix, em telefones móveis. Ou seja, o catálogo de jogos que você encontra no final da aplicação da Netflix. Bem, este jogo está lá. Então você pode jogar com o resto da sua família, mesmo que não tenha 4 joysticks. Contanto que 2 tenham telefones e você tenha 2 joysticks, você já fez, já montou. O jogo é simples, tem diferentes níveis de dificuldade e é acessível para todos. São as Tartarugas Ninjas, estão distribuindo para todos os lados, dando pancadas, espadadas e mais. Não há nada mais divertido. E a campanha você termina em 3 horas, se mais ou menos você se sair bem. Depois o divertido é jogar várias vezes porque tem vários finais, algumas coisas secretas e alguns DLCs. Mas você termina em um fim de semana, se quiser, é especial. E quero encerrar o vídeo de hoje com o título mais inesperado do mundo. Um título que provavelmente nunca te recomendarão, mas eu vou-te recomendar porque é uma daquelas coisas imperdíveis. Um jogo de ganso. Um jogo que se joga de uma maneira tão absurdamente simples, mas que esconde uma história tão rica e tão divertida que vai te surpreender quando você se ver jogando este jogo e dizer: estou jogando como um ganso fazendo bobagens. O que estou fazendo? Por que estou fazendo isso? Você está fazendo isso porque é interessante. Porque é um bom jogo, porque é bem feito. Neste jogo seguimos a história de um ganso maldito, pessoa má, que a única coisa que faz é estragar a vida dos habitantes de uma pequena aldeia que eu acho que é britânico. Escondendo coisas dele, roubando coisas dele, arruinando o dia deles para os idosos pobres, senhoras e crianças. Roubando o correio, fazendo de tudo. A questão é que este ganso tem um motivo para fazer tudo isso. Ele tem uma motivação muito obscura e muito turbulenta, que eu não vou te dizer. É porque o engraçado de tudo isso é descobrir. Olhem ele lá jogando o correio. No rio, filho da mãe. Você pode grasnar, pode bicar e pode pegar coisas. Além disso, o jogo possui modo cooperativo, de até 2 adicionado recentemente. E faz com que o título tenha um valor muito maior. O título começa com 2 gansos em um parque e uma lista de afazeres. Uma lista de objetivos que você tem que cumprir muito simples. Como roubar algo do jardineiro, ou incomodar uma senhora, ou bater na porta de alguém, ou fazer coisas do mesmo tipo conforme você avança. Eles começam a liberar objetivos ocultos para você. Coisas secretas que você tem que ir fazendo. E você vai percorrendo toda a cidade e conhecendo diferentes personagens. E a lista de objetivos que você vai tendo se expande e cada vez são mais. Esses objetivos estão lá por um motivo.
Muito simples. São eles que fazem a história avançar. Uma história não narrada por cinemáticas, nem com textos, muito menos, mas que é contada com ações. É quase como assistir a um episódio dos Três Patetas de Benny Hill ou algo do tipo. Falando dos Três Patetas de Ben Gill ou coisas do tipo. Já estou revelando a minha idade, não estou? Você está jovem, hein? Você está muito jovem. Um jogo de Goose é imperdível. Você passa 3, 4 horas e se diverte de verdade. Está super recomendado. Como todos os jogos desta lista. Eu já sei que muitos dos que assistem a este tipo de vídeos estão esperando que eu mencione The Last of Us, que mencione God of War, que mencione Spider-Man, que mencione... Mas esses vocês já conhecem. Por que eu vou mencionar os jogos que vocês já sabem? Vou recomendar os que você ainda não experimentou. Ou aqueles que você viu ou ouviu falar, mas nunca jogou ou talvez nunca tenha ouvido falar. É por isso que faço esta lista, para nos encorajar a descobrir novos jogos. Nestas festas de fim de ano, tempos em que não há muitos jogos novos. Então bem, aproveitem. Ou encorajem-se e se encorajaram. Você conhece ou gostou de algum jogo desta lista? Algum da lista, coloque para mim e coloque para o resto dos assinantes. Assim, então nada, as pessoas ficam sabendo do que gostaram ou deixaram de gostar. O meu desejo para estas festas é que tenham um excelente fim de ano. Obrigado por estarem comigo mais um ano. Já estamos no 5º ano de Big Data. Obrigado por escolher este canal para se entreter, para se informar, para se divertir. Obrigado por ter me apoiado durante todo este ano, a mim e à minha equipe, com tudo isso. E desejo a vocês um ótimo 2025. Com muita força, muitas conquistas, muito impulso, amor, família, saúde e trabalho. Obrigado por assistir. Até a próxima.